E tem textos da Bíblia que condenam o uso do pinheiro e de árvores, porque eram práticas para idolatria, né? Fala mais sobre isso pra gente. É que assim, a nossa tradição da árvore de Natal não tem nada a ver com a tradição dos povos cananeus, que são os povos da Bíblia, que cortavam árvores para fazer ídolos. Uhum. A nossa tradição da árvore de Natal tem a ver com a Alemanha, com um homem chamado São Bonifácio, que no século VIII ele pregou numa cidadezinha lá na Alemanha contra o culto a Thor. Sabe o Thor da Marvel? Para ficar fácil compreender. A pessoa tá lá, Natal é festa pagã. Quer ver uma coisa? Eu vou voltar pro Bonifácio, tá? Mas vou falar desse negócio do Natal ser festa pagã. Porque a pessoa chega para mim e diz, na minha igreja, como se fosse uma coisa mais santa, né? A igreja dela é mais santa. Na minha igreja não pode ter árvore de Natal porque o Natal é uma festa pagã. Aí eu digo, mas na sua igreja tem casamento? Tem. O casamento é judaico? Porque se for judaico não podia nem ser na igreja. Porque na Bíblia não tem nenhum casamento dentro de nenhum templo, né? Começa por aí. As pessoas não leem a Bíblia, porque na Bíblia nenhum casamento na Bíblia é celebrado em templo nem por pastor, né? Você não vê nenhum sacerdote celebrando casamento na Bíblia. Por quê? Porque o costume da celebração de casamento dentro do contexto religioso, dentro do templo, feito por um sacerdote, ele não é cristão nem judeu, ele é pagão. Vem das religiões das sociedades europeias. O nosso culto, a nossa cerimônia de casamento, ela é uma reprodução dos casamentos que eram feitos nas cortes europeias, e muito daquele simbolismo do casamento eram ressignificações cristãs dos símbolos das religiões pagãs. Por exemplo, a coroa de flores, o buquê de flores, a noiva entrar cercada de flores. Tudo isso vem dos cultos de fertilidade da Europa, né? A deusa Ostara e tudo isso. Então, geralmente a pessoa diz, Natal é festa pagã, mas não deixa de ir no casamento. Né? Então é muita ignorância, muita falta de informação, muita incoerência, muita incongruência, né? Ora, se eu consigo celebrar um casamento, e eu não sou contra celebrar o casamento, deixei isso bem claro, porque eu entendo que símbolos, eles são ressignificados e significados de acordo com o contexto. Vou dar um exemplo, a gente vai voltar lá para o Bonifácio. Vou dar um exemplo. Quando você abre a Bíblia no Gênesis, a serpente simboliza o quê? Satanás, não é verdade? Mas lembra lá no deserto que o povo... Foi levantado uma serpente. O povo é mordido por serpentes, aí Deus dá a ordem para Moisés. Levanta, ergue uma serpente de bronze. E ali a serpente de bronze se torna um símbolo de cura. Hoje está de salvação. Na medicina, inclusive, tem a serpente lá nas ambulâncias. Junto com o cajado de Hermes. Cajado. E Jesus vai dizer assim, que nós devemos ser simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então veja, a serpente simboliza o diabo, mas no outro texto a serpente simboliza a cura, um milagre, e no outro texto a serpente simboliza a prudência. Por quê? Porque o símbolo ele ganha significado de acordo com o contexto. Né? Vou te dar outro exemplo. A bandeira de Israel, aquela estrela de Davi. Aquela estrela de Davi não é um símbolo originalmente judaico. O símbolo da estrela de Davi é anterior à existência dos hebreus. Tem 4.000 anos. Então você vai encontrar aquele símbolo em várias religiões cananeias. Você encontra ele até em outras culturas, na Índia, no hinduísmo, no Oriente, você tem aquele símbolo. Entende? Agora, aquele símbolo foi absorvido pela cultura judaica e ganhou um novo significado. Então, se a gente for usar a origem pagã como argumento para dizer não posso
fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, a gente tem que... Uma das coisas que tem que acabar, então, é com a estrela de Davi. E com a bandeira de Israel, entende? Então, mas como às vezes o público evangélico não tem repertório, não tem repertório de história, não tem assim, eu não sou o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né? Você nem parece com ele. Eu não tenho nem condições de falar de arqueologia. Eu sou pastor, não sou arqueólogo, mas por ser pastor, a gente lê, tem que estudar, curioso, tem que ir atrás, né? estuda. Né? Eu não tenho formação em arqueologia, mas a gente lê, publicações e está bem informado. Então, assim, a gente sabe. E tem uma matéria, um assunto muito interessante, que é da religião comparada. E você, no estudo da religião comparada, muitos símbolos e muitas coisas que foram apropriadas pelo judaísmo têm origem nas culturas pagãs. Vou te dar um exemplo. O culto, você pode ver, você olha para o Antigo Testamento, tem sinagoga? No Antigo Testamento. O culto judaico do Antigo Testamento tinha pregação? Leitura do texto? Não tinha. Por que Jesus entra na sinagoga e lê o livro de Isaías? Porque os judeus dos tempos de Jesus tinham absorvido costumes das sociedades greco-romanas. E os gregos e os romanos, eles tinham reuniões onde eles debatiam a filosofia, a cultura, os assuntos da cidade. Daí que vem, por exemplo, nosso conceito moderno de democracia, né? De cidade. Né? Então, os gregos, eles tinham... As cidades gregas, elas tinham... Todas as cidades gregas, elas tinham um lugar que era um lugar de debate, né? Onde as pessoas... A palavra eclésia, que a gente usa para igreja, vem exatamente disso. Quando as pessoas eram chamadas para fora das suas casas, na cultura grega, para fazer uma assembleia para discutir as questões da cidade. É daí que vem a palavra eclésia, igreja. Então, não tem como você ter uma cultura sem ter origem em outra cultura, porque as coisas vão se misturando. Então, o nosso culto evangélico, com plataforma, púlpito, as pessoas sentadas numa cadeira, olhando para o pregador como se fosse uma sala de aula, tem origem pagã, tem origem grega.